Bem-vindo a mais um Veruncast. Esse é o nosso 18º episódio. Então, hoje falaremos a respeito de como os hábitos de vida podem influenciar na parte reprodutiva tanto do homem quanto da mulher. Então, esse assunto é um assunto muitas vezes que é deixado de lado nas consultas de reprodução humana e até do ginecologista. Mas será que realmente o estresse, a alimentação, o uso de anabolizantes, o tabagismo se influencia mesmo na parte reprodutiva? Então, vamos verificar o que existe de evidência científica. E para esse episódio, nós trouxemos então uma especialista ginecologista, especialista na área de reprodução humana, assistida, a doutora Luciana Belém, e uma nutricionista especializada também na área de fertilidade, a doutora Gabriela Harper. E lembrando que já pode se inscrever no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esses episódios com quem poderia ter interesse. Então divulgue as informações, que essas informações são muito importantes para você e pode ser para outras pessoas também. Então vamos começar nosso episódio falando a respeito do sono. Então o ritmo circadiano. Então vou perguntar aqui para a doutora Luciana, como é que então influencia esse ritmo, se o sono tem alguma influência na parte reprodutiva do homem, da mulher. Então a gente sabe que ao longo do dia, nós temos o dia, nós temos a noite. Será que esses hormônios, existem variação na secreção dos hormônios ao longo do dia? Doutora Luciana. Sim, eu começo dizendo que o ciclo circadiano ele é considerado um relógio interno do nosso organismo. Então, ele regula o sono e a vigília. Ele regula também a secreção de alguns hormônios, como melatonina, como cortisol, os hormônios sexuais, como o FSH, LH, estradiol, progesterona. Além disso, ele ajusta nosso metabolismo, controla a nossa fome, impacta a fertilidade, a ovulação. Nosso eixo hipotálamo, hipófise ovariano, ele é sensível ao ciclo circadiano. Então, uma vez que a mulher ou o homem, ele tem uma baixa quantidade de horas dormidas por noite, ou seja, abaixo de 6 horas, esse eixo ele é desregulado e, consequentemente, a produção de alguns hormônios, em especial a melatonina, que é considerado um antioxidante, e também o cortisol, que é considerado o hormônio do estresse. Uma vez que esses hormônios eles estão desregulados, eles afetam diretamente na produção dos hormônios sexuais, afetando na produção e na qualidade dos nossos gametas. Isso é importante. Agora, a gente tem uma certa dificuldade até com os profissionais da área de saúde que dão plantão, né, Lu? Então, você mesmo que está grávida, então às vezes a pessoa está dando plantão, é difícil a gente poder estar orientando, né? Dependendo da situação, a gente tem que, principalmente até na própria gravidez, né? A gente sabe que isso influencia tanto que a falta do sono nas gestantes, principalmente na gestação inicial, isso está associado a abortamentos, né? Exatamente. A gente vê que nosso ritmo de vida, de maneira geral, né, de todas as pessoas, ele está muito alterado. A gente está acostumado a excesso de telas, acostumado a dormir mais durante o dia ao invés da noite. Isso tudo interfere no nosso ciclo circadiano, principalmente profissionais que trabalham em turnos, como a gente, dando plantão. Então, interfere com certeza na nossa qualidade e quantidade dos nossos gametas. Gabriela, então, existe alguma alimentação diferente à noite que possa interferir com a qualidade do sono? Então, existem alimentos que interferem no sono e existiria alguma dieta, alguma sugestão de uma alimentação noturna, né, num jantar que seria melhor para ter uma boa noite de sono? Interessante, né? Porque o sono é um dos pilares muito importantes quando na consulta nutricional, a gente aborda muito a questão do sono. E a alimentação do dia inteiro interfere. Então, não dá para a gente pensar só nessa parte da noite. Sim, esse ritual do sono, né? Tomar um chá calmante, um chá de camomila, um chá de melissa, de erva cidreira. É legal criar esses rituais para ajudar a ter uma noite de sono melhor. Uma banana aquecida com aveia também é interessante. Mas um ponto importante para regular o ciclo circadiano ao acordar, a gente logo se expor à luz do dia, ao invés da luz da tela do celular, e tomar um café da manhã com proteína. Isso ajuda a enviar essa mensagem para o nosso corpo que o dia começou. Então, a gente tem esses dois pontos, né? Tanto o dia começando com uma alimentação equilibrada, com esse aporte proteico, como essa alimentação
à noite, e o horário da refeição também é importante. Então, evitar fazer o jantar muito tarde vai impactar no sono. Quanto mais cedo for esse jantar, melhor para uma qualidade de sono também. Não, boa dica. E alimentos mais pesados, mais gordurosos à noite também. O que que. Certamente vão interferir na qualidade do sono, é, às vezes na dificuldade para adormecer. Então, uma refeição leve e mais cedo seria benéfica. Claro que numa pessoa que não um trabalhador a turno, né? Assim, uma pessoa que tem um ritmo comercial de horários de dormir e acordar. Mas dá para a gente falar muito tempo sobre isso. Eu fui econômica aqui, né? Então vamos lá. Por exemplo, o jejum intermitente, por exemplo, ele interfere no sono? Porque é muito comum hoje o jejum intermitente para as pessoas que querem perder peso. Até interfere na fertilidade? Interfere no sono, interfere na fertilidade o jejum intermitente, Gabriel? Então, Ou depende de não? como ele é feito, é isso. Se é um jantar cedo, e aí a pessoa, sei lá, janta às 7 da noite e não come nada até às 7 da manhã do dia seguinte, é um bom jejum, que pode funcionar na maioria dos casos e favorecer a fertilidade. Agora, um jejum que a pessoa só vai almoçar, janta muito tarde, só vai almoçar, isso pode comprometer, inclusive, o ciclo circadiano e comprometer a fertilidade também, como a Luciana falou. Então, é importante a gente pensar nesse ciclo biológico, né? Esse ritmo fisiológico para a gente favorecer esse ajuste de sono e favorecer a fertilidade. Obrigado, Gabriel. Luciana, a respeito do estresse, então ele realmente pode afetar a fertilidade? Ou alguém pode, será que ao extremo de alguém dizer assim, não estou engravidando porque eu estou muito estressado, preciso tirar férias para poder engravidar? Até que ponto isso é verdade? Se altera, né, se leva alguma dificuldade para obter uma gestação, e se realmente a gente precisa se preocupar tanto assim com o estresse? Precisamos. O estresse, por si só, ele não é um fator de infertilidade, mas junto com outros fatores, ele com certeza interfere. Então, assim, a gente está falando de estresse crônico. É um estresse que leva à produção aumentada de cortisol. O cortisol, por sua vez, é produzido pela adrenal. É um eixo hipófise, hipotálamo, hipófise adrenal que comanda a produção do estresse. Desculpa, a produção do cortisol. Ele afeta diretamente o nosso eixo reprodutivo, que é o eixo hipotálamo hipófise gonadal. Então, uma vez que esse cortisol está aumentado, há uma maior probabilidade desse organismo estar inflamado. Então, a inflamação como um todo altera aquele microambiente em que os gametas são formados e acaba afetando a qualidade e a quantidade dos nossos gametas. A gente vai sempre bater nessa mesma tecla. A inflamação, o excesso de peso, o sono inadequado, o estresse exacerbado acaba trazendo esse ambiente inflamatório para o nosso organismo, que com o excesso de radicais livres, excesso de alteração das nossas moléculas, nosso funcionamento não ocorre adequadamente. Gabriela, e esse estresse? Nós temos alguma dieta que possa diminuir o estresse ou aumentar? E, por exemplo, esse estresse ou até outros distúrbios psicológicos, alterações psicológicas ou até psiquiátricas poderiam afetar de que modo assim a nossa parte da fertilidade, né? É interessante que uma coisa puxa a outra, né? Uma pessoa, a gente falou antes do sono, uma pessoa que não dorme direito, em geral, ela vai ter mais vontade de comer alimentos açucarados e gordurosos. E ela vai ter mais apetite, mais vontade de comer ao longo do dia. Então, se a gente pensa numa dieta ansiolítica, se a gente puder dizer assim, é cuidar do sono, cuidar do intestino, e tudo isso está conectado com a fertilidade. Então, o primeiro ponto talvez fosse esse: cuida do sono, porque aí você consegue controlar melhor a sua ingestão alimentar. Cuidando do intestino, também essa modulação e a alimentação que vai favorecer um funcionamento adequado, uma permeabilidade adequada do intestino, a pessoa vai ter menos compulsão. Ela consegue controlar um pouco mais essa ingestão também. E aí, quando a gente pensa no estresse, que pode levar a uma anovulação,
pode ter uma relação com esses ciclos anovulatórios que vão prejudicar a gestação. Então, uma alimentação anti-inflamatória rica em fibras. Mas, um outro ponto é que se hoje está na moda, né, muita proteína, e a gente esquece com medo do carboidrato. Ele também é importante para a gente esse equilíbrio, né, entre carboidrato, proteína, gordura. Então, todos os alimentos compõem uma alimentação equilibrada para que a gente forme serotonina, melatonina. Então, para o bem-estar, a gente precisa também de carboidrato. Não dá para fugir dele. Aquela banana com aveia que eu falei para o sono é maravilhosa também, para um lanchinho, para antes de dormir. A gente precisa de todos os grupos alimentares para ter uma alimentação mais equilibrada e diminuir a ansiedade também e compulsão. A gente vê que pessoas estressadas também, muitas vezes está associado com a compulsão alimentar e às vezes ela pode comer bastante algumas coisas, até do mesmo jeito que também o estresse muitas vezes faz com que a pessoa perca peso, porque também não se alimenta direito também, né? Então a gente pode ter as duas coisas, tanto exagerar em algumas coisas, até como faltar uma alimentação ser inadequada e ela ter uma certa perda de peso, né? E sabe outra coisa que eu tenho trabalhado bastante em consultório, que é um nutriente, né, que a gente fala pouco, é o oxigênio. Então, hoje em dia, com esse estresse e com essa correria, a gente não para respirar. Que às vezes, a hora que para respirar, você percebe, eu estou com fome mesmo, ou é ansiedade, é vontade de comer, o que está acontecendo? Então, essas pausas eu sinto que também são essenciais quando a gente fala em fertilidade, em controle do estresse e controle alimentar. É o que a gente chama de fome emocional, né? Muitas vezes a gente não está com fome, mas a questão do estresse, muitas vezes a gente não observa o que a gente está comendo, não sente, não dá tempo de ter a saciedade, acaba que a gente tem uma vontade de comer ainda e não entende porque a gente acabou de comer, mas é o que a gente chama de fome emocional. Então é importante a gente também distinguir isso, né? Essa questão da fome, o que realmente é a fome e o que é uma fome emocional que está relacionada a um estresse crônico. Bom, vamos falar agora um pouquinho realmente, basicamente, da alimentação, né, Gabriela? O que é a alimentação? Como é que a alimentação pode levar realmente a alteração na qualidade dos gametas, né? Como é que a alimentação muda a qualidade dos ovos e como é que a alimentação pode mudar a qualidade dos espermatozoides, né? Uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que o nosso corpo, ele reflete esse ambiente. Então, se a gente tem uma alimentação saudável, nosso ambiente onde esse óvulo vai se desenvolver, onde esse espermatozoide vai se desenvolver, vai receber esse alimento. Por isso que o ideal, quem está assistindo, né, é pensar numa alimentação e nesse preparo 3 meses antes, de preferência, para já ir se preparando para uma gestação mais saudável. Então, antes de começar a liberar para tentar engravidar, já começa a cuidar da alimentação como o primeiro passo, para a gente favorecer esse ambiente e dar os nutrientes para esse óvulo crescer num ambiente saudável, adequado, nutritivo, o espermatozoide também. Isso tem um impacto importante. Mesmo nos procedimentos de reprodução, eu participei de uma pesquisa onde a gente viu os hábitos alimentares dos casais, das mulheres que fizeram fertilização in vitro. Então, aquelas mulheres que mudaram o hábito alimentar dobraram a chance de sucesso no tratamento da reprodução, e dependendo do intervalo que essa mudança aconteceu, foi quase 5 vezes mais chance de sucesso. Então, já que a gente come, se alimenta todos os dias, por que não fazer as melhores escolhas para aumentar e potencializar essa chance de sucesso? E isso, sim, está comprovado que faz diferença. Aproveitando aqui que a gente está falando sobre essa questão de alimentação e tudo, e inclusive da ovulação, tem algo que não estava aqui no nosso roteiro aqui, mas eu queria falar um pouquinho sobre disruptores endócrinos, né? Então, nós temos que cuidar muito da alimentação, porque tem substâncias que nós estamos ingerindo, que vem com plástico, vem com agrotóxicos, e esses alimentos causam
tem ações em receptores de hormônios, então eles funcionam, essas substâncias químicas, funcionam como se fosse um hormônio no nosso organismo. Isso pode levar a alterações tanto na formação dos espermatozoides, na produção de testosterona, como na ovulação. Já foi observada a presença no líquido folicular de substâncias vindas de plástico. Então, vamos aproveitar, Gabriela, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E até mesmo na formação fetal. A gente E ainda hoje... tem malformação, justamente. Exatamente. Não só má formação, mas também no crescimento daquele bebê que um dia vai ser adulto e vai ter repercussões dessa vida intrauterina que ele recebeu agora, com a mãe consumindo disruptores endócrinos. Então, hoje a gente está ouvindo muito falar isso, eu enquanto gestante, né, nos cuidados de alguns alimentos e também de algumas substâncias, como por exemplo esmalte, produtos dermatológicos, que pode ter disruptores endócrinos e levar isso já para o bebê, ou na vida intrauterina, ou assim que nasce. Então, é um assunto super atual. Esses disruptores endócrinos, eles agem, a mãe ingere, passa pela placenta, vai atingir o bebê, e na formação deles, muitas vezes o que está se alimentando se ligam a receptores, por exemplo, dos androgênios no feto masculino, levando a alterações na genitália do bebê, né? Então, alterações chamadas, por exemplo, hipospádia, são alterações na genitália da criança que estão vindo por conta do que a mãe está se alimentando. Então, Gabriela, vamos lá. E só complementando isso, né, é uma criança que tem potencial a ser menos fértil também, né, quando chega na sua idade reprodutiva. Essa é uma informação que assusta muita gente, né? Mas eu acho que a gente pode considerar, de preferência, optar por alimentos orgânicos sempre que possível. E se não for possível comprar alimentos orgânicos, tem alguns trabalhos que dizem que pelo menos um alimento orgânico já traz um benefício, que a gente sabe a dificuldade de ter tudo, o custo, mas os alimentos da safra, eles têm menos agrotóxico, que já traria um benefício também. Eu costumo dizer para a gente olhar pelo preço. Aquele alimento que está com aquela fruta, verdura e legume que está com preço muito alto, provavelmente tem mais agrotóxico, então é bom fugir dela. E uma das perguntas comuns é: então é melhor não comer esses alimentos, já que eles podem estar contaminados com agrotóxico, com disruptores? E não, é para comer mesmo assim. É melhor comer com agrotóxico do que não comer, mas se puder ser orgânico, é melhor. Evitar armazenar alimentos em potes plásticos, porque principalmente alimentos gordurosos, que a gordura atrai essa toxina do plástico, plásticos moles. Então, tudo que a gente puder armazenar em vidro é melhor do que plástico. São medidas práticas que a gente pode minimizar o impacto desses disruptores endócrinos na nossa rotina. Outra dica é evitar colocar perfume direto na pele, então às vezes passar na roupa, porque tudo que tem fragrância também tem disruptor endócrino. Então, os detergente, retardador de chama, tudo que a gente tem esse cuidado com os produtos de limpeza, que também tem xenobióticos, e esse nosso mundo prático, né, onde é tudo embalado, tudo porcionado, está muito mais fácil a gente ter contato com essas substâncias. Então, olhar um pouco para esse consumo para a gente fazer as melhores escolhas na medida do possível. Sem enlouquecer, mas tem que olhar para isso e tem que fazer o melhor que dá a cada dia. Não só, Gabriela, eu gosto de falar, não só armazenar, ter o cuidado em potes plásticos, mas recipientes plásticos, mas também esquentar, né? Então a temperatura é algo muito ruim quando a gente está falando de alimentos junto com plástico. Então, não só, às vezes, uma bebida quente em um recipiente, um copo plástico, como também esquentar algo no micro-ondas, né? Porque é tão comum, a pessoa já pega e coloca no micro-ondas, a gente não pode deixar isso acontecer, né? Porque então, estamos comendo e ingerindo plástico, né? Até outro ponto é as marmitas, né? Que às vezes as pessoas fazem marmitinha para facilitar a rotina. Então, evitar colocar direto uma marmita plástica. Tem até algumas que já são livres de BPA, que são algumas substâncias já sabidamente que são disruptores endócrinos, mas o ideal seria armazenar tudo em vidro, se fosse possível.
E aí aquecer no vidro ou na cerâmica, evitar aquecer no plástico. Isso sim. Os copinhos, né? Né? Os copinhos de chá, que a gente tem que diminuir um pouco o consumo de café para quem quer engravidar. Então, o consumo de chá em copinho de plástico, não de plástico, né? Desses de papel, ou de vidro, ou porcelana. Então, aproveitando, falando sobre cafeína, Luciana, então vamos falar um pouco de cafeína. Muitas mulheres morrem de medo e suspendem por completo o café. Então, até que ponto isso é um exagero? O que a pessoa pode ingerir de cafeína? E tanto o homem também tem algum problema com cafeína ou é mais a mulher? Eu tenho uma boa notícia. A cafeína, ela não tem um impacto negativo na fertilidade se tomada em baixa dose, que a gente chama de dose moderada, que é aquela considerada 200 miligramas por dia para mulheres, 300 miligramas por dia para homem. Isso significa o que em termos práticos? Quantas xícaras eu posso tomar e isso não afetar a minha fertilidade? Depende do tipo de café que a gente está falando, porque existe café coado, café filtrado, café expresso. Então, pensando no café filtrado ou coado, a gente está falando de 2 xícaras de 200 ml para uma mulher. E 3 xícaras de 200 ml para o homem. Pensando no café em cápsula, por exemplo, seria 2 a 3 cápsulas ao dia para mulheres, 4 a 5 para o homem. Mas a gente, quando fala em cafeína, a gente não está falando só de café. A gente tem outros produtos que contêm um teor grande de cafeína, como, por exemplo, refrigerante, chás, aqueles chás que a gente tem cor, chá verde, chá branco, chá preto, tem alto teor de cafeína também na sua composição, chocolate. Então, a gente precisa fazer esse equilíbrio, de preferência em conjunto com o especialista, nutricionista, para a gente saber que aquele consumo por dia de cafeína não vai alterar a nossa fertilidade. Mas se porventura a gente tem um consumo aumentado da cafeína, ou seja, mais do que 200 miligramas ao dia pela mulher e mais do que 300 miligramas ao dia pelo homem, isso sim pode afetar a nossa fertilidade, porque ele altera a produção de radicais livres, ele altera a produção de a qualidade seminal, dificulta taxas de implantação. Então, a gente já viu que tem evidências científicas que sim, pode alterar, a depender da quantidade. Lembrando para quem malha, né? Os pré-treinos também são ricos em cafeína e os energéticos também. Né? Então, tem que ter cuidado aí com esse excesso. Gabriela... E só uma outra coisa, acrescentando aqui, dependendo da cápsula, se ela é de plástico, é mais um disruptor endócrino. Então, já são as duas coisas, né? A cafeína e o disruptor do plástico. Então, ficar atento a isso também. Ou seja, quem está acostumado a tomar um café de manhã, um café com leite, a gente costuma não proibir. Então, porque às vezes vem um radicalismo tão grande, Gabriela, que a pessoa não simplesmente ela suspende por completo. E isso até, vamos dizer, que aumenta o nível de estresse sobre a pessoa, porque às vezes ela é obrigada a passar por situações em que ela está tão acostumada a ter uma alimentação, determinada alimentação, e ela se sente privada de ter o café da manhã dela. Né? Um café com leite de manhã, um cafezinho pós-almoço, não tem nenhum problema. Né? Então a gente não pode também criar algo... uma alimentação, vamos dizer, uma dieta que vai causar um desespero na pessoa e mudar hábitos de vida que ela está tão acostumada, né? Eu costumo dizer que a alimentação é para aliviar o estresse e não ser mais um motivo de estresse. Então, o objetivo é esse, é nutrir essa pessoa. E a outra coisa, as pessoas já chegam querendo restringir muita coisa. Então, o que eu não posso comer? E a ideia é incluir alimentos, o que você deve comer. Então, quanto mais colorido, melhor. Isso de incluir cores e não tirar tudo. Acho que esse é um ponto para destacar também. E o etilismo? O que a gente pode falar da bebida alcoólica também? Não pode nada, uma cervejinha, meia taça de vinho. O que a gente tem a respeito da bebida alcoólica, do álcool e a fertilidade masculina e feminina? Existe uma dose segura ou realmente o problema é mais o abuso?
Não existe um consenso. A gente sabe que o álcool ele é metabolizado no fígado, então demanda muito nutriente para essa metabolização também, pode interferir em eixo hormonal, mas o consenso é que não tem. Então, alguns artigos, eles até falam uma dose que a gente considera alta, de uma taça por dia. O que eu recomendo é, começou o tratamento da fertilização, zera o álcool. Mas o ideal é que antes disso, evitar o excesso. Então, de novo, essa medida do quanto é socialmente aceito, quanto esse casal precisa, entre aspas, né? Assim, faz parte dessa dinâmica social do casal e traz um benefício, mas dá para a gente achar outros recursos. Então, esses drinks sem álcool, né? Ou enrolar um pouco com uma taça, não precisa acabar com ela logo, faz ela durar mais tempo. O que seria uma taça, eventualmente, né? Até no final de semana ter o vinho, mas evitar o todo dia e evitar o excesso do consumo. Esse é um tema bem controverso. A Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva coloca que você pode beber todo dia uma taça, mulher. Que a gente até acha, nós somos mais restritos do que isso, né? Do que orienta até a Sociedade Americana. A gente acaba, eu acho que eles liberam muito, né? Muito álcool, na verdade, tanto para o homem quanto para a mulher, né? São bem permissivos. Eu tenho essa medida mais conservadora aqui, apesar do não consenso, o bom senso me diz isso. Então, e na prática, o que você percebe? Você percebe mudanças nos hábitos de vida ou na alimentação, nos parâmetros reprodutivos do casal, tanto no homem quanto na mulher? Muda? Você percebe isso no seu consultório? Sim, uma das coisas que eu acho mais interessante da nossa profissão é ver na prática tudo que a gente vê no livro que a gente está discutindo aqui. Então, assim, mudanças de hábito de vida, como alimentação, melhora do sono, acupuntura, menor estresse, afeta diretamente na nossa vida reprodutiva e a gente vê através dos nossos pacientes. Então, agora mesmo eu tenho um casal de pacientes que desde maio está comigo, tem um padrão ansioso importante, são muito proativos, queriam fazer o tratamento para ontem, agilizava tudo para ontem, isso é muito importante para a gente, mas a gente percebia um padrão ansioso na vida do casal. Então, agora que a gente conseguiu passar por algumas mudanças de hábito de vida, a exemplo de passaram a usar mais álcool, cannabis, melhoraram a atividade física, agora fazem prática de atividade física regular e acupuntura. Hoje a gente está no preparo de um ciclo de transferência, é um ciclo natural, e a gente percebeu uma melhora importante no endométrio, que até então era considerado endométrio fino. Há uma melhor sincronia entre o folículo e o endométrio e elas percebem também um melhor bem-estar e menos ansiedade. Então, isso tudo a gente consegue acompanhar ao longo do tratamento. E outro grande exemplo que eu vejo também na nossa prática é a perda de peso. A base de dieta equilibrada e de atividade física regular, não aquelas perdas de peso maluca. Então, quando a gente percebe que o paciente perde peso de forma adequada, há uma melhor resposta ao tratamento, né? Ao uso das gonadotrofinas, a gente precisa de doses melhores, elas respondem de forma mais esperada, elas têm uma qualidade de ósseos muito provavelmente melhor, porque há uma maior taxa de blastulação, uma maior taxa de gravidez. Então, na minha prática, principalmente mudança de hábito de vida relacionado também à perda de peso e alimentação, é aquilo que eu vejo de mais importante para uma resposta a médio e curto prazo. Bom, hoje eu atendi um casal que eu já lembrei do podcast. Né? Um casal na verdade o marido não veio para consulta, veio a esposa, uma chinesa, e ela tem endometriose e a indicação do tratamento de infertilidade a priori foi uma alteração seminal importante. Então ela morava numa cidade perto de Hong Kong e ela me disse que com 18 milhões de habitantes. Então morava num cubículo, alimentação péssima, um estresse gigantesco, com poluição.
E ela fez 2 inseminações artificiais, depois não engravidou, fez 2 fertilizações in vitro também com insucesso. Eles estão há 3 meses no Brasil, moram aqui em Brasília, falaram assim que numa área bem, realmente, não sei se vocês conhecem Brasília, mas é muito arborizado Brasília. Ela falou, nossa, ela disse que está amando morar aqui em Brasília, uma paz, um sossego. E ele já fez 2 espermogramas aqui em Brasília, inclusive em clínica de reprodução humana, um com teste de fragmentação de DNA e outro um espermograma com capacitação espermática. Os dois, na verdade, só tem uma mínima alteração na morfologia, mas sem alterações mais na concentração, na motilidade, que eram alterações importantes, e na fragmentação de DNA espermático, que ele tinha muito elevada também anteriormente, quando ele morava perto de Hong Kong. Então, hoje, quando eu atendi essa paciente, eu já lembrei do nosso podcast. Então, realmente é isso, né? Porque o meio ambiente, ela consegue se alimentar melhor aqui em Brasília. Então, eram 2 fatores importantes de infertilidade, o endometriose é um fator masculino importante, agora só temos um fator, né? Achei bem, lembrei do nosso podcast hoje, né? Isso é muito nítido no fator masculino, né? Que geralmente a gente pede espermograma, alguns hormônios, e quando a gente trabalha na mudança de estilo de vida, principalmente perda de peso, uso de anabolizante, uso de drogas, a gente nota em 1 a 3 meses, uma melhora significativa nesses parâmetros seminais. Então, é muito interessante, sim, a gente cuidar de todos esses fatores durante o tratamento de reprodução assistida. Você fala muito da obesidade. Vamos lá. Eu só queria completar da diferença que tem também em embriões euploides e aneuploides depois da mudança de hábito. Então, tem vários casais que já tinham feito vários ciclos com respostas ruins, e aí os dois vieram ajustar a alimentação, estilo de vida, e a resposta é de ter mais embriões e mais embriões viáveis depois de um PGT, assim. Então, o impacto que isso tem na prática mesmo, né? A gente consegue ver a resposta dos casais no consultório. Só traduzindo, embriões euploides são embriões que não têm alterações cromossômicas, ou seja, embriões normais, que a gente colocou aqui como viáveis, né? E o PGT é a biópsia embrionária. Então, quando a gente tira um pequeno fragmento do embrião, a gente faz o estudo, muitas vezes a gente detecta que aquele embrião tem alterações cromossômicas. E então, quando a gente traduzindo aqui, né? Ou seja, quando a gente estuda esses embriões, quando a gente estuda esses embriões de pessoas que mudaram os hábitos de vida, corrigiram os fatores, né? Esses fatores a gente pode encontrar mais embriões normais. É isso que a gente. E se fala muito da obesidade, né? Então, a obesidade que pode levar a uma alteração na ovulação, muitas mulheres deixam de ovular e com perda de peso elas podem passar a ovular e começam a engravidar às vezes espontaneamente, até efeito das canetas emagrecedoras, né? Que não estava no nosso script aqui, no nosso roteiro, mas acabou saindo aqui, né? Mas a gente lembra também que aquelas pacientes com muito baixo peso também podem ter problema. Eu queria que a Gabriela falasse um pouquinho sobre isso, aquelas pacientes que tem realmente que estão muito magras, inclusive se acham às vezes até, né, tem um problema com o espelho, né? Às vezes já são magras, e é o que a gente vê hoje em dia no nosso consultório, provavelmente a Luciana também, pacientes que têm índice de massa corpórea normal utilizando canetas para perder mais peso. Você fala, por que quer perder peso? Gabriela, por gentileza. Esses dois extremos, né, são bem impactantes para a fertilidade. A obesidade é muito mais falada do que o baixo peso, mas é comum, inclusive, as mulheres com baixo peso não menstruarem. Então, esse acaba sendo um bom parâmetro, né? Se ela não tem ciclos regulares, quer dizer que está faltando gordura para que esses hormônios sejam formados de forma adequada. Então, de novo, tanto o excesso como o baixo peso são fatores que impactam a fertilidade. Hoje a gente tem uma pressão para se manter magro, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Aqui que a gente está sendo exposto e que mídias que a gente está recebendo, né? Que padrões de imagem corporal. Eu acho que isso dá tema para uma outra conversa inteira, mas a gente é exposto a um padrão de corpo que às vezes não é saudável, desse excesso de magreza, que precisa atingir um corpo saudável, que na verdade não é.
Então, a saúde é o corpo funcionando de forma adequada, com todos os nutrientes, a menstruação sendo esse parâmetro para a gente identificar se está funcionando bem ou não. Muitas mulheres com baixo peso, a hora que voltam a se alimentar de forma adequada, restabelecem os ciclos menstruais e isso favorece a fertilidade. Assim como mulheres com excesso de peso que podem ficar muito tempo sem menstruar, a hora que ela perde um pouco de peso, esse ciclo também tende a voltar e se restabelecer de forma adequada e favorecer a fertilidade. Antigamente se falava da amenorreia da bailarina. A amenorreia é a falta da menstruação da bailarina, porque em geral são mulheres muito magras, então elas ficam, muitas mulheres, né, ficam muito magras, não tem tecido adiposo, que é necessário também um pouco de gordura para produzir hormônios, estrogênio, né? A base precursora dos hormônios é do colesterol, né? Os hormônios são feitos através do colesterol. E é muito importante também, lembrando que a gente está falando da parte reprodutiva, de adequar a alimentação para que a mulher engravide. Mas e a gravidez também é muito importante. Por exemplo, uma paciente obesa, nós teremos um problema, muitos mais problemas durante a gravidez, como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, prematuridade. Então existem complicações também que a gente vai tentar evitar corrigindo o peso da mulher antes que ela engravide também. Então não é só pensar que ela na perda de peso para que ela engravide mais fácil, mas também para que ela tenha um pré-natal adequado. E um ponto é que não é uma perda de peso a qualquer custo, porque é muito comum as mulheres perderem o peso em si e aí ela pode ficar desnutrida. Então, é uma perda de peso monitorada e acompanhada para que ela não perca massa muscular, que ela não perca nutrientes, para garantir bons níveis de ferro, de zinco, vitamina C, vitamina E. Então, são nutrientes essenciais, ácido fólico, para a gente garantir a reprodução. Então, às vezes, até o uso das canetas precisam ser bem orientadas para que ela não tenha deficiência nutricional que pode comprometer a fertilidade em vez de ajudar. Porque realmente elas realmente ficam inapetentes, né? Elas não têm, realmente não têm nenhum apetite, né? Então a alimentação fica comprometida realmente nessas pacientes que estão em uso tanto de canetas, e tem também aquelas pacientes que são obesas, né? Ou que fizeram cirurgia bariátrica, também muitas vezes vão ter deficiências também de vitaminas, né? Aproveitando aqui também para a gente falar, Gabriela, a respeito disso, né? Do quais são algumas doenças que a gente tem que ter atenção especial na alimentação, algumas condições, né? A paciente que fez uma cirurgia bariátrica, nós temos que ter uma atenção especial, né? Na alimentação dela, né? Com certeza. E às vezes a mulher esquece de comentar que ela fez cirurgia bariátrica. Então, se fez, mesmo que há muitos anos atrás, é importante que isso seja pontuado na hora da consulta para ter um cuidado maior com essa ingestão de proteína, para saber que tipo de cirurgia foi essa, para a gente ver como é que é a absorção. Então, eu acho que esse é um ponto também de garantir um bom estoque de todos os nutrientes. O ferro, que tem uma demanda muito alta na gravidez. Então, esse período de cuidar da fertilidade também é um preparo para a gestação. Recebo muitas mulheres com endometriose que têm anemias. É um fator que pode comprometer essa taxa de sucesso também, a chance dela engravidar. Alterações de tireoide também precisam ser ajustadas e equilibradas. Deficiências nutricionais, obesidade, diabetes, alteração de pressão, tudo isso para a gente controlar antes, para cuidar, para favorecer a fertilidade, a concepção e a gestação também. Eu acho que é importante olhar. A tireoide tem um papel bem importante, né, quando a gente pensa em reprodução. E os nutrientes, muitas vezes a gente precisa de nutriente para que esse hormônio consiga agir no núcleo da célula. Então, zinco, vitamina A, se a gente está com essa deficiência, ela pode tomar o hormônio, pode ter, mas ele não consegue atuar de forma adequada. Então, esse cuidado é importante. Talvez tenha alguma importância, alguns suplementos, né? Algumas vitaminas. Então, eu estou lembrando aqui de ontem, a doutora Luciana apresentou um artigo a respeito da alimentação, da nutrição para
as pacientes com endometriose. Então, é uma doença que às vezes a gente chama atenção em alguns tipos de suplementos. Então, vamos aproveitar aqui duas especialistas no assunto aqui para falar um pouquinho sobre, para você que tem endometriose agora, né? Sobre alimentação, o que pode ser feito, às vezes até um probiótico. Luciana apresentou ontem, eu acho que inclusive um artigo também da Gabriela. Nós comentamos e falamos seu nome ontem, Gabriela, na nossa reunião científica aqui do Instituto Verum. Então, vou deixar a Lu e depois quero que a Gabriela comente sobre as publicações. A Gabriela, realmente, ela tem vários artigos publicados em revistas importantes a respeito da alimentação e a parte da fertilidade. Ontem a gente discutiu um dos seus artigos, Gabi, que foi sobre suplementação oral na endometriose, que é um dos tópicos que também é muito questionado pelas pacientes, né? Não vou tomar nenhum suplemento. Então, assim, a gente precisa avaliar bem a paciente através da anamnese, principalmente através de exames complementares, e avaliar riscos de deficiências. Então, a gente viu nesse estudo, né, através das evidências científicas, que tem alguns nutrientes que são indicados na endometriose, que é uma doença com um estado inflamatório crônico, e isso faz com que a gente precise ter atenção às substâncias antioxidantes. Então, não só os alimentos que têm antioxidantes, mas também os suplementos, como vitamina C, vitamina E, vitamina D, para aqueles pacientes que têm deficiência, probióticos, como você mesmo falou no início do nosso podcast, que a função intestinal, ela acaba interferindo em todo o organismo, né? E, consequentemente, também nas doenças ginecológicas, algumas outras substâncias consideradas nutracêuticas que também estão interferindo na nossa capacidade antioxidante. Então, eu falei também que toda hora a gente vai ficar aqui voltando ao assunto de ser inflamatório, de alterar o eixo hipotálamo hipófise ovariano. Então, a gente está falando aqui volta e meia da mesma coisa, mas é porque a gente está falando de alimentos que interferem nessa produção de radicais livres que por sua vez geram doenças. Então a gente tem que ter atenção a isso. Gabriela. Eu queria contribuir com a alimentação, né? Eu gosto sempre de traduzir para os alimentos. Então, para a gente priorizar uma alimentação anti-inflamatória, que é rica em frutas, verduras, legumes, peixes, castanhas e sementes, e evitar o excesso de carne vermelha, de frios embutidos. Para a endometriose, o excesso de cafeína está relacionado com mais dor, bebida alcoólica também. Então, tudo que a gente vem falando, né, que a gente já trouxe um pouco aqui dessa alimentação que vai favorecer a fertilidade, também vai favorecer a mulher com endometriose, para melhorar foco, melhorar dor e aumentar a sua chance de reprodutiva, né, de engravidar com saúde, e essa criança também com saúde. E outro ponto é cuidar do fígado. Então, um dos cuidados é evitar cuidado com os xenobióticos, que a gente falou mais cedo, cuidado com sono, do peso. A gente precisa de uma alimentação rica em fibras, para garantir que esse excesso de estrogênio seja eliminado de forma adequada. Mas, voltando de novo, a mulher com endometriose precisa, reforçando o que a Lu falou, desse cuidado intestinal. Porque às vezes ela tem uma alimentação ótima, mas o intestino não consegue absorver de forma adequada todos esses nutrientes. Então, muitas vezes a gente precisa dar um passo atrás, cuidar do intestino para que ela possa se beneficiar desses suplementos e de toda essa alimentação. Porque esse é um ponto-chave, assim, nas mulheres com endometriose também. Luciana, a respeito do tabagismo, como é que isso pode influenciar para a mulher e para o homem? O tabagismo, ele acaba interferindo em todos os compartimentos da função reprodutiva da mulher e também do homem. Então, pensando nos ovários, a gente acaba percebendo que mulheres que fumam tendem a ter uma tendência à menopausa mais rápido do que mulheres que não fumam. De 1 a 4 anos antes elas antecipam a menopausa. Elas tendem a ter mais taxa de ciclos irregulares, anovulação. Pensando na tuba, como o tabagismo acaba alterando a motilidade ciliar, aumenta a chance de ter gravidez ectópica.
Pensando no endométrio, na cavidade endometrial, dificulta a implantação, a comunicação do embrião com o endométrio. Então, há um aumento das taxas de abortamento. Já no homem, o tabagismo, ele altera a qualidade, a quantidade dos espermatozoides, aqueles parâmetros seminais como motilidade, por exemplo, como concentração, porque ele está alterando ali aquele microambiente, tornando um ambiente mais oxidante. Mulheres que engravidam e que fumam tendem a ter maiores complicações obstétricas, por exemplo, abortamento, como eu já disse, descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, feto restrito e outros riscos como pré-eclâmpsia e diabetes. Bom, então a gente vê que... Agora, eu tenho uma boa notícia. Pacientes que tendem a cessar ou diminuir o número de cigarros por dia tendem a ter uma resposta a esses parâmetros mais rápido, assim como aqueles que param de fumar, param de usar drogas ilícitas, eles acabam tendo uma resposta tanto na qualidade da ovulação, né, na taxa ovulatória, quanto na qualidade dos espermatozoides de maneira mais rápida. Lembrando que no cigarro, nós temos ali centenas de produtos químicos, né, diferentes. Disruptores endócrinos. Justamente, né? Então, que agem de formas diferentes. Que agem de formas diferentes em todo o organismo, né? E então, a gente vai usar um vapor, então, em vez de fumar um cigarro? Não, de forma alguma, que os cigarros eletrônicos também são muito ruins para a saúde, ou quem sabe até pior do que um cigarro. Então, o ideal é que não seja nenhum nem outro, né? Estamos chegando já ao final do nosso episódio e eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aqui também para a gente, uma mensagem para quem está escutando a gente. Gabriela, o que você... Vou fazer uma mensagem final aí. Quais são as coisas mais importantes aí sobre alimentação? Que eu queria deixar de mensagem é que para quem está ouvindo, né, entender que mudar hábito faz parte de um processo e que vai melhorar a fertilidade, vai melhorar a vida de uma forma geral. Para não olhar para a alimentação como eu vou mudar a alimentação e meus hábitos para só aumentar minha chance de gravidez, que não é pouca coisa. Porque, só para concluir, que muita gente muda hábito, às vezes não tem imediatamente o resultado esperado, e fala, então, vou chutar o pau e vou voltar a comer tudo que eu queria. O que eu costumo dizer é, muda o hábito para a sua vida e, como consequência, você vai melhorar a sua fertilidade. Então, para a gente ter esse olhar mais amplo, e a fertilidade faz parte desse processo. Então, para que a mudança não seja pontual para esse momento, e sim para a vida. Para que o benefício seja para a vida toda, para um futuro melhor. Eu falo isso também para os pacientes e digo, você quer que seu filho, né? O casal está aqui para reproduzir. Ele vai querer o melhor para a criança ou não? Então ele vai ter que dar o exemplo, né? Vai querer que a criança cresça com refrigerante, com uma comida processada, ou ela vai querer um alimento saudável para o filho? Então, se a gente quer, nós temos que servir como exemplo. Luciana, sua mensagem final a respeito dos outros hábitos de vida. Eu acho esse assunto riquíssimo. Vocês estavam falando aqui e na cabeça vem vários links, né? Porque tá tudo associado. Então, a gente falou de obesidade, a gente não citou SOP, por exemplo. E aí a gente pensa em vários links. E pra gente que trabalha com mulher em idade reprodutiva, qualquer que seja a intenção dela, seja de engravidar agora, seja de engravidar no futuro, ou ela já está tentando espontaneamente, ou está diante de um tratamento de alta complexidade como a FIV, ou já engravidou, inclusive já teve o bebê, qualquer que seja a fase reprodutiva dela, é uma oportunidade para a gente fazer orientações de mudanças de hábito de vida. Porque isso não é só pensando na saúde reprodutiva, é pensando na saúde como um todo. Então, não à toa, nós temos em um momento da nossa consulta um tópico da nossa anamnese voltado para a mudança de hábito de vida. A gente sempre vai questionar sobre sono, alimentação, prática de atividade física. E muitas vezes eu vejo pacientes se deparando com surpresas quando eu faço esse tipo de pergunta. Mas ele
Hábitos de vida está totalmente associado. A alimentação, com certeza, é um dos principais, inclusive. Sono, qualidade de vida, diminuição do estresse, coisas que a gente precisa ter presença no aqui e agora. Então, como que a gente vai melhorar esses hábitos de vida? A gente acabou não citando. Tem várias práticas que também já, né, tem evidências científicas de que melhora, como, por exemplo, terapia cognitiva comportamental, meditação, yoga, que até mesmo o Dr. Vinícius já está fazendo, atividade física regular, melhora da qualidade do sono, diminuição de telas, né, à noite. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer, não só pensando na saúde reprodutiva, mas na nossa saúde como um todo, a curto, a médio e a longo prazo. Então, para mim, muito obrigada, já estou agradecendo aqui pela oportunidade de trazer esse tema que eu acho super importante e muito multidisciplinar. Sozinhos a gente não consegue atingir uma melhoria da qualidade de vida se a gente não tiver com uma parceria com nutricionista, com educador físico, fisioterapeuta e assim por diante. Pois é, então a Gabriela é nutricionista de uma clínica em São Paulo do Fast Group, então nós não temos no exato momento, temos alguns nutricionistas parceiros aqui, mas não temos nenhum atendendo aqui na clínica, né? Então quem estiver assistindo aqui, quem sabe se você é nutricionista quiser, né, já fica aqui o convite, quem sabe para ser uma nossa nova parceira ou até, quem sabe, até trabalhar aqui na clínica também. E se precisar online, eu atendo online também. Então vamos combinar então, Gabriela, vamos começar a organizar isso aqui, nosso atendimento online também. Bom, gostaria de agradecer vocês duas, foi ótimo. Infelizmente não temos tempo, já estamos quase 50 minutos, né? Se não já chegou a 50 minutos. É claro que cada tópico que a gente falou poderia ter sido muito mais abrangente, né? Poderíamos falar muito mais, mas não dá tempo de falar tudo que a gente quer. A gente acaba citando as coisas que a gente acha mais importante. Nós vimos hoje aqui como os hábitos de vida podem interferir na fertilidade, tanto para a mulher engravidar em casa, como melhorar os resultados reprodutivos na fertilização in vitro, como diminuir a chance da mulher abortar, ter uma gestação saudável e ainda mais, poder formar um bebê, que é uma criança, um indivíduo que vai crescer com hábitos de vida também saudáveis e sem levar, muitas vezes, doenças que poderiam adquirir dentro do útero da mãe, de acordo com que os hábitos de vida que essa mãe está levando e que ela está ingerindo também. Então, se você gostou do nosso episódio, dê um like, compartilhe com quem pode se interessar, siga nosso canal.